no meu vídeo mais recente, eu falei sobre... Eu critiquei, né, a falta de crítica nas medidas tomadas contra o Covid em todos os países. A mídia, os políticos, mas principalmente a mídia tradicional, que parece todos os países, não questiona as medidas do Covid e não traz os argumentos contra, só espalha o medo, esse vírus é tão perigoso, mata todo mundo se a gente não fechar nossos países, se a gente não ficar em casa. Aí recebi o seguinte comentário de Fabiano Marques, que escreveu: acho que a condição de estrangeiro e vivência de morar em outros países, em vários países, te dá essa liberdade de falar sobre esse assunto de forma livre. No Brasil, esse e qualquer outro assunto é politizado. Por esse motivo, existe uma complexidade maior para debater tais assuntos. Seu vídeo pode ser usado pelos reacionários extremistas da direita, que estão deixando uma onda bastante negativa na história do país. Certo. Os assuntos, me parece, nesse país, no Brasil, estão realmente politizadas. Qualquer assunto é politizado. E, né, eu já percebi isso num vídeo que eu fiz sobre... na verdade, foi um vídeo sobre uma coisa mais espiritual, assim, energias do universo, masculino e feminino. Um vídeo que eu gostei muito de fazer. E os comentários que recebi desse vídeo foram quase que só, né, chegando no assunto da política. De Bolsonaro, Lula, naquele tempo que eu mencionei brevemente nesse vídeo. E eu entendo o argumento de Fabiano e eu entendo que eu, de certa forma, assim, eu tenho mais liberdade de falar isso sem pensar na política. Eu realmente não pensei totalmente na política mencionando o Covid. Eu falei mais sobre a situação mundial, do mundo inteiro, que eu acho que é preocupante, que eu acho que a gente tem que se ligar para não acabar no mundo distópico, no mundo onde não temos mais liberdade, onde estamos sendo cada vez mais escravizados. E, Fabiano, obrigado por me lembrar dessa questão de tudo ficar politizado. Eu vou tentar lembrar disso. Tendo dito isso, eu, obviamente, tenho minhas ideias políticas, que eu também menciono às vezes nos vídeos. Ao mesmo tempo, eu gostaria de não excluir ninguém nas minhas... né, que eu acho que eu tenho algo a dizer, que eu vou mencionar mais tarde nesse vídeo, algo a dizer que pode ser interessante para qualquer pessoa, não importa de qual espectro, de qual lado do espectro político a pessoa esteja. E mesmo que esses assuntos, como o Covid, parece que ele, né, não ele, né, são as pessoas, mas amizades, relações familiares estão sendo destruídas nessa questão. Se uma pessoa tem uma ideia e a outra pessoa tem a ideia contrária, né? Também a coisa de Bolsonaro, não Bolsonaro, PT, não PT, essas coisas destroem relações. Eu acho isso triste. Eu pessoalmente, eu gostaria que meus vídeos fossem, né, acessíveis, fossem uma coisa que se direciona a qualquer tipo de pessoa política. E eu acho que mesmo os que eu considero no lugar errado, no rumo errado politicamente, eu ainda gostaria de ter um contato com eles, uma discussão com eles. Isso é importante, manter uma discussão. Como a gente deve manter uma discussão sobre o Covid. Aí, eu recebi nesse mesmo comentário de Fabiano, ele também falou o seguinte: há muitos relatos de pessoas que não fazem parte dos grupos de risco evoluírem para quadros mais graves e óbitos, provando que não se trata de uma doença simples. As condições do Brasil favorecem para que haja um número de mortes bem acima da média de outros países, devido a condições de saúde característicos da população pobre, que são doenças cardiovasculares e diabetes. Ou seja, muita gente jovem com tais doenças pode morrer por causa desse vírus. Se eu tivesse 82 anos, estando bem de saúde ou até mal, eu não gostaria de morrer por esse vírus. Então, falar que pessoas idosas já estão com o pé na cova só porque estão com suas idades avançadas, falta de respeito. Sim, de certa forma, isso pode parecer falta de respeito e meio arrogante o jeito que eu falei. Eu assisti meu vídeo de novo, né, o vídeo a qual ele se refere, e de certa forma, sim.
eu peço desculpas por isso. Eu não quero fazer parecer que eu acho que os velhos devem morrer ou vão morrer e não tem importância. O que eu queria fazer, e o que eu, na verdade, eu até gravei um vídeo falando do pró e contra do lockdown, né, do ato de fechar os países, quase todos no mundo. E eu não gostei muito desse vídeo no final, ele foi... Porque eu acho, eu quero levar isso a uma direção diferente, não fala... Para mim não importa se a pessoa achar que o Covid, que a gente realmente tem que ficar em casa, se isolar totalmente, ou se a pessoa achar que o Covid talvez não seja tão perigoso. Não me importa tanto. O que me importa são as possíveis consequências do que está acontecendo nesse momento no mundo. E sim, o que eu queria fazer no outro vídeo, uma análise fria mesmo, assim, uma análise de vida e morte. Covid, fechar os países ou não, fechar as fronteiras ou não, fazer com que as pessoas tenham que ficar em casa não podendo trabalhar ou não. E tem vários argumentos. Eu vou mencionar algumas rapidinho que eu acho que devem ser levados em conta quando a gente decide se o lockdown é o jeito correto ou não, né? E vale lembrar que os políticos e a mídia tradicional não estão discutindo essas coisas. Ou quase não estão discutindo. Que eu acho muito, muito, muito perigoso. Muito, muito ruim. Então, aqui uns pró e contra do lockdown. Uma coisa pro lockdown é que vai ter menos mortes no trânsito, porque vai ter menos gente na rua. Então, um ponto pro lockdown, desculpa. Aí, uma coisa negativa, uma coisa contra o lockdown, é que os hospitais estão em muitos países não tratando gente com outra coisa do que não seja o Covid. Quer dizer, várias pessoas provavelmente vão pelo menos passar bem mal, ou até morrer, por falta de condições de fazer uma operação importante de câncer, por exemplo. Então, um ponto contra o lockdown. Aí, mais um ponto contra o lockdown é que teve relatos de mais violência domiciliar, né? Por exemplo, de homem contra a mulher, se as pessoas ficam muito junto, né? E ainda mais nesse tempo de medo, de maluquice mental ao qual a gente está exposta nesse tempo, né? Com o Covid, com as informações da mídia, de medo, pode ficar, né? As pessoas podem ficar meio exagerando e isso pode levar à violência e à morte, que eu tenho certeza que ocorreu também. Na mídia dinamarquesa falaram disso também, mas falaram principalmente também de como as pessoas consomem muito mais álcool nesse tempo. As vendas de álcool aumentaram muito, que eu, pessoalmente, não acho positivo. Eu vejo isso como um sinal de que as pessoas estão com problemas mentais nesses tempos. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Um ponto a favor do lockdown é que a natureza teve tempo, né, teve uma pausa pequena da poluição causada pelo homem, e em algumas cidades, em alguns países até voltaram uns animais selvagens para as cidades, que eu acho massa. Eu, né, sou muito a favor da natureza ter mais espaço do que ela está tendo atualmente. E uma coisa importante economicamente é que quem vai, né, lucrar com esse negócio todo são as empresas grandes que conseguem sobreviver a esse negócio, que muitas vezes também recebem ajuda dos governos dos países, né, dos Estados Unidos, da Dinamarca. E muitas vezes as empresas pequenas não têm como passar por essa fase sem, né, com despesas e sem ganhar dinheiro nenhum. Então vão fechar muitas empresas pequenas, já fecharam muitas. E isso eu acho muito, muito negativo para nosso mundo, porque as empresas grandes geralmente, né, cada vez mais, quando as coisas se acumulam em poucas mãos, né, quando a riqueza do mundo se acumula na mão de poucas pessoas, isso não é bom para a população em geral, é óbvio. Uma coisa dos Estados Unidos, né, que aconteceu nos Estados Unidos, foi que teve uns casos de Covid em como chama isso, granja, como chama isso, né, onde se produz carne.
acho que foi uma coisa de porco, que é responsável por 5% da produção de porco ou de carne até nos Estados Unidos, teve que fechar por causa de casos de Covid nas pessoas que trabalham lá. E 5% é muito. E pode até levar a mais, né? Se mais dessas empresas tiverem que fechar, uma crise dessas, temos com um problema, né? De repente não vai chegar mais carne. Aí a pergunta é, precisamos realmente de tanta carne ou não? Sim, é outra pergunta. Mas se a produção de carne ou qualquer outra coisa estivesse na mão de mais empresas pequenas, se uma tiver que fechar, outra tiver que fechar, não é um problema tão enorme. Bem importante esse argumento para mim. Né, quem ganhou mais com isso são os bancos. Ganharam muito, vão ganhar muito, porque fizeram empréstimos para os governos, né? Para poder pagar, por exemplo, na Dinamarca, pagando uma parte do salário das pessoas, dos funcionários de empresas privadas, para que a empresa privada não despeça os funcionários. Aí o governo paga, e quem é que dá o dinheiro? São os bancos. Quem é que vai ter que pagar de volta? É a população. É a população através de impostos. Então, né, falando em vida e morte, eu ainda digo, eu já falei no outro vídeo, e Fabiano, sim, o seu comentário é válido, é importante, porque esse vírus, ele mata a gente, e ele pode até matar a gente que não estão idosos. Sim, eu sei. Não acontece tanto quanto a mídia fala, mas acontece. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa situação onde eu acho que vai morrer mais gente de fome e de violência, né? Se o bicho pegar aqui no Brasil, se o Estado não pagar mais esse dinheiro para as pessoas que precisam do dinheiro, que não têm renda, se o Estado não pagar mais daqui a um mês, daqui a 2 meses, e o negócio continuar, o que vai acontecer? Violência. Gente morrendo de fome. Eu acho que vai ser mais do que vai morrer, ou do que ia morrer de Covid se não tivesse fechado as empresas, se não tivesse pedido para as pessoas ficarem em casa. Mas, claro que poderia ainda, mesmo não fechando tudo, poderia cuidar dos idosos e das pessoas em risco. Isso não é excluído. Isso não é ou uma coisa, não é 100% uma coisa ou 100% a outra coisa. Não é 100% deixar livre tudo ou 100% fechar tudo. Não. Temos, né, temos muitas opções. Mas então, para mim, o que é o mais importante disso tudo é a nossa liberdade. A nossa liberdade de decidir sobre a nossa vida. Né, que talvez vocês já tenham visto gente como Bill Gates falando das vacinas. E vários políticos falando que eles acham correto fazer vacinas obrigatórias. Mandar a população tomar vacinas contra o Covid. Eu acho isso muito problemático. E, né, talvez não vai ocorrer como uma coisa diretamente obrigatória, mas pode ser que aconteça de um jeito que você tem que vacinar para poder ter um passaporte, para poder viajar, para poder ter uma conta bancária, que daqui a poucos anos vai ser, né, não vai existir mais o dinheiro vivo, só vai ser dinheiro eletrônico. E se você não puder ter uma conta, porque você não aceita a vacinação, tem um problema. Então, qual é o problema dessa vacinação? Por que não pode simplesmente aceitar uma vacina? Uma coisa é que esse Covid, esse vírus, ele tem mutações, né? Ocorrem mutações com ele. E precisa de uma vacina diferente para cada uma, pelo que eu entendi. Será que vai ser legal a gente ter que tomar uma nova vacina de 2 em 2 meses? Não sabendo exatamente o que tem nessas vacinas. Tem muitos relatos de problemas com vacinas na África, em todos os países. Eu, pessoalmente, né, uma outra coisa é que se a gente tomar vacinas para qualquer doença que mata uma certa porcentagem da população, nesse caso do Covid, na minha opinião, ela é baixa, comparado com gente que morre no trânsito, com gente que morre de câncer, de diabetes e outras coisas. Mas então, se a gente se acostuma a tomar vacinas, o que vai acontecer com o nosso sistema imunológico? Ele vai depender das vacinas e não vai saber trabalhar por conta própria. Ele vai ficar mais fraco. Quer dizer, as vacinas que a gente recebe, talvez para essas doenças para a qual as vacinas funcionam,
pode ser que a gente fique mais forte contra essas doenças, mas contra outras, nosso sistema imunológico vai enfraquecer, porque ele vai, né, se ele não precisa mais se esforçar, porque ele recebe as coisas de um jeito externo, ele vai ficar mais fraco. Eu não acredito que isso é uma boa ideia. E aí chegamos no assunto principal desse vídeo e do meu canal em geral, ou do que eu quero focar nos meus vídeos desse canal, que é a natureza contra a tecnologia. E a natureza, a gente não vive mais com a natureza, a gente vê a natureza como o nosso domínio, como uma coisa que a gente domina, que a gente pode fazer qualquer coisa e que a gente acha que isso não vai nos fazer mal. Eu acho que esse tanto de doença, de câncer, de diabetes e de outras coisas é um resultado direto do jeito que a gente trata a natureza. Da comida que a gente come, que não é natural, em muitos casos, mas que nem é comida, na minha opinião. As maiores coisas que a pessoa pode comprar no supermercado não são comida. E Bill Gates, né, por exemplo, ele acredita na Monsanto, que é uma empresa que faz comida transgênica, de monocultura, que talvez esteja responsável por uma parte da morte das abelhas no mundo, que provavelmente faz com que muitas pessoas fiquem doentes, que trabalham nesses campos de cultivo de soja transgênico. Na Argentina tem várias aldeias onde as pessoas, né, os filhos nascem com defeitos físicos. E Bill Gates acha que Monsanto é uma das soluções para os problemas do mundo. Eu não acho. E eu também não acho que apostar tudo em vacinas é a solução. Eu acho que a solução é conviver mais com a natureza, entender a nossa própria natureza, entender que o nosso corpo é maravilhoso. Ele tem uma coisa chamada sistema imunológico que a gente pode fortalecer de muitas maneiras e ficar dentro da casa por meses com medo de uma doença, não chegar na luz do sol, não sair para se mexer, para correr, para andar, não é uma maneira de se fortalecer. Então eu acho que as pessoas, né, depois que as pessoas, nos países onde as pessoas não podem sair, né, que tem países onde, eu acho que até no Brasil aqui, né, tem cidades onde não pode sair. Quando a pessoa pode sair de novo, né, claro que pode sair para trabalhar e para comprar comida, né, isso pode em todos os países. Mas quando puder sair de verdade de novo, as pessoas podem estar com baixa imunidade, podem pegar Covid, que não vai ter sumido, né, naquele tempo, que não vai ter sumido, vão talvez pegar Covid e ficar, né, não ter mais a imunidade e pode ficar muito doente disso, ou de outras coisas. Essa questão, né, da tecnologia, a tecnologia é boa, sim, a tecnologia é boa, eu não acho que a gente deve voltar a viver no mato, mesmo que seria legal, né, testar como é. Mas eu acho que tem uma comunidade maior no mato, que as pessoas têm que conviver junto, né? Não pode simplesmente clicar, desligar a ligação com a pessoa e, né, desfazer a amizade no Facebook, não, no mato, você é uma comunidade, tem que viver bem com as outras pessoas e com os outros seres, com a natureza. Mas, a gente deve voltar para a natureza e ligar as duas coisas, tecnologia e a natureza, viver com os dois e não viver quase que 100% na tecnologia em cidades que muitas vezes não tem muita natureza, comendo comida de lixo, de plástico, poluindo totalmente nossos rios, nossos mares, nossos oceanos. E achar que a gente pode viver bem com isso. Não. A gente tem que voltar. Senão a gente facilmente, né, acaba sendo um tipo de uma pessoa totalmente, né, dependente de máquinas ligadas a um aparelho para poder sobreviver. Muitas pessoas já andam de carro só para fazer compras, né, uma coisa de meio quilômetro já andam de carro, por medo, muitas vezes também, que é uma questão importante também, mas eu acho que temos que tentar não nos deixar tanto levar pelo medo de assaltos e coisas assim. Eu sei que isso ocorre. Eu tenho amigos brasileiros que já foram assaltados 5 vezes na vida. Você talvez já tenha experiência com isso também. Mas
medo é uma coisa que nos deixa um alvo fácil de escravidão, de falta de liberdade, de aceitar o Estado que vai cuidar de nós e vai tirar nossos direitos. E a gente, de repente, só vai poder, se a gente tiver, talvez, sei lá, até um microchip ou algo assim no nosso corpo, não vai poder ir para certos lugares, não vai poder comprar certas comidas, aí o sistema já manda o que a gente vai comer, o nosso doutor, o nosso médico virtual já vai fazer a análise toda e vai mandar o que a gente vai poder comer. Eu acho isso muito perigoso. Eu não quero ir nessa direção. E eu espero que vocês também estejam ligados nesse assunto da gente não acabar virando um androide, um transhumano que está morrendo, que não tem sentimentos mais, porque virando cada vez mais máquina. O que eu acho que ocorreu na Dinamarca nas últimas décadas, a população ficando mais rica, podendo comprar qualquer coisa, ficando mais superficial, menos humano. É uma das razões para que eu já saí da Dinamarca muitas vezes, voltei depois, saí, voltei, agora estou aqui no Brasil. Vamos se defender. Vamos não pedir para ter, né, falta de... Né, como o sistema chinês, nada contra os chineses e tudo, mas na China parece que está mais regulado tudo, né? A situação agora, para você entrar num shopping, você já tem que se cadastrar, né? O sistema sabe tudo de você. E a gente está, né, aceitando a gente vai aceitar isso nos outros países também, se a gente seguir o rumo das coisas, de gente que quer que a gente seja, que a tecnologia vai salvar tudo, né? A tecnologia pode também facilmente, né, criar um mundo distópico, onde a tecnologia em si é dono e é dono da gente, sabe? E as pessoas que estão atrás da tecnologia são donos da gente, como Bill Gates e outras pessoas. Ficam ligados, vamos tirar nosso medo. Essa é uma coisa, esse é um processo que eu comecei há muitos anos, continuo com esse processo, eu acho importante. E também vamos ficar mais ligados à natureza. Eu falei muito, me desculpem. Espero que vocês estejam interessados nesses assuntos. Me falam o que vocês pensam. E valeu por assistirem. Até mais.